Olá, com muita alegria estamos aqui para celebrar ao Senhor. Vamos agora, deixar todas as coisas e dizer: esse é o tempo que vamos estar com o nosso Deus. E, queridos, sempre lembramos você, já deu seu like? Ao entrar, curte o nosso canal, Tem aquele mãozinho assim que você clica, vai lá para cima, curte o canal Quadrangular e Equipenha para nós continuarmos anunciando esse evangelho. Então entra, dá o like, curte, E vamos também aproveitar para convidar os nossos queridos, aquele que você deseja que esteja conosco, seu familiar, seu vizinho, amigo, Envie o link que você recebeu, diga: olha, o culto está começando e nós queremos que você esteja conosco, eles venham estar aqui. Diga para eles também darem um like, para eles entrarem, curtirem, e aqui nós vamos estar cultuando. Damos sempre boas-vindas a vocês que já está aqui, é uma alegria, o irmão José Cristiano, a Maria Totti, olá para Ruth Vendramini, Paulo Oliveira, a Miriam e a Márcia Abreu, a irmã Cristina, a Marci, Áurea Neves Góes, olá, Francisca Cantoia, também damos boas-vindas ao Edson Bosniak, a Marisa Ávila Góes, a Gigi com seus pais Giane e Vanderlei, a Nair, Lindaura, irmã Iraci, o irmão Erenaldo, vão entrando, dando seu like. E aí, então, queremos também dar boas-vindas para Terezinha e a irmã Hermínia, Edilene Genari, a irmã Holandina, o irmão Rafael, a Riselda, Karine Borges, a Rosilene, o Eli, a Lisle, pastor Cristiano, todos vocês nos alegram muito, viu? É tão bom estar com cada um de nós aqui reunidos para dizer: esse é o tempo que eu escolhi para buscar o nosso Deus. E eu quero então desejar que a paz seja com você, que esta paz te alcance no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver a caminho, que ela venha agora invadir o seu coração. Nós vamos orar para colocar este culto diante do nosso Deus. Se você puder fechar os olhos, se não, coloca o teu pensamento no trono da graça e o Senhor, Ele ouve, Ele recebe. Deus Todo-Poderoso, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento em que nós vamos te adorar, invocar o teu nome, falar com o Senhor e também ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigada por cada um dos irmãos que já estão aqui, aqueles que vão chegar. Recebe este culto, Senhor, que é para a tua glória. Obrigada, Pai, porque o Senhor sempre, ó Deus, tem algo para falar conosco. O Senhor nos alegra, nos renova, nos fortalece. O Senhor recebe a nossa oração, nós te agradecemos. E este culto, ó Deus, nós consagramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias sejam dadas a Ele, louvado seja o Senhor. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. Então vamos cantar louvor? Quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Aleluia! Pois sei que existe paz em tua presença. Clamo esperança e liberdade
Aleluia! Louvado seja o Senhor. Quero transmitir alguns recados para você. Amanhã nós temos cultos presenciais aqui na nossa igreja. Amanhã às 15 horas, tarde da bênção. Venha buscar ao Senhor. É muito gostoso às 15 horas. E às 20 horas é um culto presencial chamado culto de propósito. Você está precisando de alguma coisa? Faça um propósito com o Senhor. Eu vou estar 7 quintas-feiras e é tão gostoso. O Senhor, Ele ouve, né? Ele atende o nosso clamor. E você também traz uma garrafa de água para ela se tornar águas que saram, ou a peça de roupa de alguém que não pode estar aqui, documentos, fotos, as chaves de casa, de carro, tudo é colocado ali para receber oração. Então venha buscar ao Senhor amanhã, 2 cultos presenciais, glória ao nome do nosso Deus. Sábado nós temos devocional de jovens. Você que tem de 18 anos para cima, venha participar, convide amigos, né, aí da sua faculdade, da sua região, de onde você mora, seus parentes. Sábado, 19 horas, devocional dos jovens. Muito bom, tá? O Fernando e a Dani convidam você para participar. E domingo, 9 horas da manhã, domingo é o primeiro dia da semana, comece a sua semana em oração, culto presencial. A Giane e o Vanderlei estão aqui e convidam você para participar do culto, tá? Domingo, 9 horas da manhã, culto de oração. E aí, às 17 horas, todo domingo, nós temos devocional de adolescentes. Então você que tem de 13 a 17, você é um adolescente. É uma idade boa, né? Uma idade de transformação. Então a Lisle convida você. Venha participar. E você que é pai, mãe, tio ou irmão mais velho de alguém desta idade, invista em trazê-los. Venha estar presente aqui. É muito especial, tá, irmãos? Como é precioso nós estarmos aqui quando a gente vê que os adolescentes estão chegando para devocional, eles vêm com tanta alegria, é uma devocional dinâmica, muito, muito bom. E aí, neste domingo, algo muito especial que acontece nas nossas igrejas, que é a Santa Ceia do Senhor. Oh, glória! No primeiro domingo de cada mês, nós temos Santa Ceia. Aliás, né, o tempo está passando rápido, está chegando. Então, estamos aqui para dizer algo muito importante que você precisa prestar atenção. Nesta Santa Ceia, neste primeiro domingo de julho, será às 10 horas da manhã. Tá? Por quê? Porque nós estamos num clima de Copa, o Brasil vai jogar à tarde, então você se prepara com a tua família, venha cear no culto às 10 horas da manhã, participaremos da Ceia do Senhor. E aí no final você já está liberado para ir para casa e também participar, né, depois do jogo com a sua família. E aí às 20 horas vai ter a live para quem participa em casa, prepara aí o seu corpo, aliás, o partícula de pão para se tornar o corpo, o também suco de uva para se tornar o sangue, tá? Então, esse domingo, Santa Ceia do Senhor às 10 horas da manhã. Tá? E queridos, nós estamos muito felizes e queremos convidar você. Você já anota na sua agenda, 14 de julho, terça-feira, e esse dia vai ser 19h30. Nós vamos estar aqui tendo uma ceia do fortalecimento regional. O Miqueias Medeiros vai vir aqui fazer louvor, ele é uma bênção. Quando ele canta, nós tocamos no céu. E aí nós vamos receber o nosso presidente estadual, o pastor Toninho, tá? Vai ser um momento muito, muito importante que nós convidamos você, venha participar.
14 de julho, terça-feira, já agenda aí para você chega mais cedo, porque essa igreja vai estar lotada. A ceia do fortalecimento vai ser uma bênção e você não pode perder. Convide pessoas e venha participar. Às terças-feiras, 20 horas, nós temos devocional de mulheres. Então convido você, mulher, venha participar. O grupo está aí ativo para a glória de Deus, é muito gostoso, umas orando pelas outras. Então participe conosco, terças-feiras, 20 horas, tá? Nossa igreja está de portas abertas, aguardando cada um de vocês. Você é nosso convidado e nós estamos aqui para levar a mensagem, a palavra de Deus, para que ela continue, viva em nossos corações. E por falar nisso, nós vamos continuar meditando na série de Atos dos Apóstolos, como esta palavra, esse evangelho maravilhoso chegou até nós, Nós vamos aprendendo, vamos lendo e ouvindo cada circunstância, cada coisas que os apóstolos passaram para que essa palavra pudesse chegar até nós. E hoje, em Atos, capítulo 19, nós estamos na série das viagens missionárias do apóstolo Paulo, então eu quero que você abra teu coração para receber esta palavra. Diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endureceram e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa.
E isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando aos seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente, prevalecia. Aleluia! Glória a Deus! Vocês viram que coisa maravilhosa, né? Paulo agora chega à cidade de Éfeso. E nós vamos ver, né, na palavra de Deus, nós temos a carta aos Efésios. Paulo até escreveu uma carta depois, está registrada na Bíblia. E nós vemos, queridos, como é maravilhoso tudo que o apóstolo Paulo, usado pelo Senhor, levou esta mensagem. Ele chegou lá a Éfeso para ministrar a palavra. E aí chegou, ele estava ali, tinham 12 discípulos, 12 apóstolos. Ele falou: escuta, vocês foram batizados pelo Espírito Santo? E eles falaram: nós nem ouvimos que existe Espírito Santo, que existe esse batismo. Veja, eles nem tinham ouvido falar. E aí Paulo falou: mas vocês foram batizados por qual batismo? Eles falaram: nós fomos batizados pelo batismo de João. E aí Paulo: realmente, certamente, né? Que o apóstolo João, que João, né? João, que foi aquele que começou a anunciar o quê? Arrependei-vos, arrependei-vos e sejam batizados pelo poder de Jesus, né? Em nome de Jesus. Arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Assim, João, né, foi anunciando e batizando vidas. E aí, para quê? Anunciando o caminho de Jesus, que Jesus ia começar o ministério. Então, estas pessoas, né, Paulo disse: vocês então foram batizados pelo batismo de João, né? E nós até batizamos vidas nesse último culto da família. Coisa maravilhosa é quando nós levamos as vidas a reconhecerem, né, Jesus Cristo. Nós nos arrependemos e batizamos para sermos salvos. Mas existe uma coisa muito especial, muito importante, que é receber o batismo do Espírito Santo. Receber o poder do Espírito Santo para a nossa vida, né? Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou rogar a Ele e Ele vai enviar o Espírito Santo, que vai estar com vocês, que vai ensinar todas as coisas. Então, quando nós buscamos o batismo do Espírito Santo para a nossa vida, ele vem sobre nós e traz o poder de Deus. E Paulo ali estendeu as mãos sobre eles e eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Isso é a coisa mais gostosa que tem. Quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, é quando a gente coloca a nossa vida diante do Senhor, começamos a orar, e você vai falando aleluia, aleluia, buscando, reconhecendo a grandeza de Deus, e o Senhor vem sobre a nossa vida com o Espírito Santo que abre a nossa boca e nós começamos a falar em outras línguas. É maravilhoso. E eles experimentaram isso, o poder de Deus. E então Paulo continuou ali. Nós vimos, né, que Paulo estava vindo de toda a Ásia, ministrando
o novo de Cristo, ministrando as boas novas, o evangelho, a salvação, e aqui, olha, trazendo o poder do Espírito Santo. E ele então entrou nas sinagogas ali e começou a anunciar, começou a estar na escola deles todos os dias. Mas veja como é maravilhoso, né? Paulo, revestido do poder de Deus, ministrava a palavra do Senhor. E algo muito especial, o poder de Deus era sobre a vida dele. E ele, através do poder do Senhor, começou a realizar milagres, maravilhas. As pessoas eram curadas. Sim, as pessoas recebiam a cura, o milagre, o poder de Deus, de forma que até pegavam pedaços das roupas dele, dos lenços de Paulo, e levavam para as pessoas serem curadas. Olha que coisa maravilhosa! O poder de Deus é extraordinário. E quando você se coloca diante de Deus, diz: Senhor, eis-me aqui, né? Usa a minha vida, porque é isso que Paulo fazia. O Paulo se colocou diante do Senhor para ser usado por ele. E ele foi usado de maneira tão forte que ele começou a realizar as maravilhas, os prodígios do Senhor. E as pessoas pegavam peças das roupas dele porque viam que ele estava cheio do poder de Deus, e onde ele passava, né, as pessoas recebiam esse milagre, então levavam pedaços da roupa de Paulo para os enfermos, né, que não podiam ir até ele, e eles eram curados. Coisa maravilhosa, é o poder de Deus. E como é bom, né, saber que o Senhor, ele continua realizando milagres, ele opera milagres, maravilhas. E aí tinha ali uns magos, né, que estavam vendo estas coisas, vendo que Paulo estava sendo ali usado para curar, para ministrar poder, maravilhas, milagres. Eles começaram então a passar e falar para as pessoas: olha, eu estou aqui em nome do Deus que Paulo prega. Eles começaram a querer também ser usados pelo Senhor e começaram, em nome do Deus que Paulo prega, fiquem curados. Eles queriam começar a realizar estas coisas. E aí então, né, o Espírito levanta-se e fala para eles: olha, nós conhecemos Jesus e conhecemos Paulo, mas vocês quem são? Olha que palavra forte. Sabe, queridos, ser usado por Deus é uma coisa totalmente individual, e Deus usa aquele que tem o coração voltado para Ele, que reconhece quem Ele é, que abre toda a sua vida e diz: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. E aí o poder de Deus é ali liberado para fazer milagres, maravilhas, e Deus faz quando Ele quer. E não adianta, né, você querer falar em nome daquele ou fazer por vanglória, porque esses aqui estavam querendo fazer para se envaidecer, para falar: Paulo está fazendo, eu também vou fazer, em nome do Deus que Paulo prega, e eles não conseguiram. Ao contrário, o espírito maligno que estava nas pessoas se levantou e falou para eles: olha, nós conhecemos Jesus, conhecemos Paulo, e vocês quem são? E aí o espírito se levantou e derrubou a eles. Olha que coisa forte nós vemos que aconteceu aqui, porque as coisas de Deus são feitas de acordo com o propósito dele. O nosso Deus é santo, e quando Deus quer realizar um milagre, ninguém impede o poder e o agir de Deus, mas ele só vai usar um coração contrito, uma pessoa que se volta para ele, uma pessoa que se dedica, que reconhece, que fala: Senhor, eis-me aqui, eu não sou nada, e o Senhor pode me usar, e ele faz de acordo com a vontade dele. Isso é maravilhoso, irmãos, é maravilhoso. Então, em Éfeso, estas coisas estavam acontecendo de uma maneira muito forte, mas Éfeso era uma cidade dominada por uma deusa chamada Diana.
Eles eram totalmente dedicados a esta deusa Diana. Por isso lá tinha muitos magistrados, tinham muitas pessoas que se colocavam ali, né, para fazer artes, coisas que não eram pelo poder de Deus, mas eles faziam em nome dessas deusas Diana. E olha que coisa maravilhosa, que muitos deles, vendo tudo aquilo que o apóstolo Paulo estava pregando, puderam se converter e pegaram todos os seus livros, todas as coisas que eles tinham, que vocês viram aí que custava caro, e eles queimaram, porque eles reconheceram Jesus. A salvação entrou na vida deles. Que coisa maravilhosa! Quando nós podemos dizer: Senhor, Tu és o meu Deus, e a partir de agora eu quero uma vida nova, e tudo aquilo que é do passado deixar para trás. Sim, porque quando você tem uma experiência com Jesus, as coisas do passado, as coisas consagradas a ídolos, estas coisas, elas todas têm que ser deixadas de lado, tem que ser ali rasgadas, jogadas fora, porque o novo de Deus começa a produzir na nossa vida. E estes experimentaram isso. Eles largaram tudo aquilo, eram coisas valiosas, e eles falaram: não, agora eu creio em Cristo. Que coisa maravilhosa! Então nós vemos que aí a cidade começou grande alvoroço, porque esta deusa Diana, que dominava a cidade, ali as questões eram muito monetárias, né? Eram tudo coisas de dinheiro, que se fazia magias, que faziam coisas extraordinárias, porque o inimigo das nossas almas, ele tem, né, o poder de realizar coisas, mas ele não é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é o nosso Deus. E quando nós conhecemos a salvação do Senhor, algo de muito lindo começa a viver em nós. Então nós abandonamos o que fica para trás, o que é do inimigo. E aí aquela cidade então começou a entrar num alvoroço, porque começaram a ver muitos se convertendo, glória a Deus, muitos se convertendo. E agora nós que temos as magias, o que vai ser feito? Aí virou aquela bagunça. Queriam já fazer com que Paulo fosse julgado, queria virar uma bagunça. E olha o que diz aí no versículo 34, o que eles acabaram fazendo, né? Quando eles ficaram, né? Olha, quando, porém, ficaram sabendo que ele era judeu, um que tinha lá crido, todos gritaram de uma só voz durante cerca de 2 horas: grande é Artemis dos Efésios. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Artemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, e embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa, portanto, se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, levem-nos aos tribunais e aos procônsules. Permitam que apresentem as suas acusações ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. Do jeito que as coisas vão, corremos o perigo de ser acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar esta confusão, visto que não há razão para tal. Tendo dito isto, encerrou a assembleia. Olha só, eles estavam todos revoltados com aqueles que estavam
crendo, recebendo a palavra do Senhor, aquilo que Paulo estava anunciando, e eles foram até, né, aos governadores para dizer: olha, eles estão aqui trazendo para nós esta palavra, estão acabando com os nossos ofícios, porque os trabalhos deles eram todas as coisas que iam trazer o que? O dinheiro das magias, das coisas, e isso estava se acabando. E eles foram levar para os aqueles que eram os magistrados, né? Os governadores, e aí foram ver que ele era judeu, aí falaram: gente, o que vocês estão fazendo? Isso que eles estão pregando, isso que eles trouxeram aqui para nós, não está causando nenhum alvoroço, eles não roubaram nada, não criaram nenhum tumulto, porque a palavra de Deus, ela vem trazer paz, o evangelho vem trazer salvação, vem trazer libertação, vem trazer cura, vem trazer vida, é aquilo que o evangelho estava trazendo. Então os governadores falaram: mas escuta, não tem alvoroço, não tem confusão, não tem briga, não tem roubo, o que vocês estão fazendo? Aliás, eles falaram: olha, se a gente julgá-los, a gente pode ser até colocado por estarmos fazendo coisas erradas, porque eles tinham maiorais que estavam sobre eles. Então falaram: por que vocês estão fazendo? Deixa a lei deles ali, dos judeus, cuidarem disso, nós não temos nada que nos meter a isso. Veja, né? Eles que estavam ali sendo totalmente liderados pelos deuses da Diana, do Artemis, toda a cidade em idolatria, mas eles nem quiseram se meter nestas coisas, porque o evangelho tinha trazido paz e alegria. Oh, que coisa boa! Se hoje nós estamos aqui, é porque esse evangelho da palavra de Deus poderosa, que traz paz, que liberta, que cura, que salva, foi anunciado. E olha, sim, se levantavam toda hora pessoas para falar: isso tem que parar, mas a palavra de Deus não parava. Aliás, olha, levaram até para os governadores, eles falaram: deixa eles anunciarem. Glória a Deus. Por isso que esse evangelho continuou e está chegando até aqui. E hoje nós temos a graça, né, de viver num país onde nós podemos pregar esta palavra, anunciar. Por isso aqui estamos anunciando que Jesus Cristo é vida, que Jesus Cristo é paz, que Jesus Cristo é salvação, que Jesus Cristo é libertação. Aleluia. Oh, glória a Deus. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada, porque o Senhor é bom e tem vida para nós. O teu evangelho, as tuas boas novas trazem para nós algo de novo, real, vivo, que transforma as nossas vidas. Por isso aqui estamos hoje glorificando e agradecendo da maneira como esse evangelho chegou até nós e continua aqui trazendo para nós esta alegria. Muito obrigada, Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos continuar recebendo mais aquilo que está preparado para você. Glória a Deus, que coisa boa é poder servir a Deus. Sabe, certa vez, Jesus Cristo vendo uma grande multidão, dispersa inclusive, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu fardo, tomai o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Sabe, você pode hoje ir a Jesus e receber a cura, receber a libertação. Jesus Cristo ama o pecador. Ele não ama o pecado. Ele não tem prazer que a gente peque. Mas se você é pecador, ele continua te amando, querendo mudar a sua vida. Agora, eu quero orar por você que está com uma necessidade,
Coloca nas mãos de Jesus. Aceita esse convite de Jesus. Ore comigo agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar diante de Ti, ó Deus, todas essas vidas que estão participando desta oração comigo. O Senhor possa libertá-las, curá-las e tirar delas toda e qualquer opressão do maligno. Eu repreendo pela autoridade que o Senhor me dá de repreender o mal. Eu repreendo no nome do Senhor Jesus toda e qualquer enfermidade, todo e qualquer espírito maligno. Repreendo nas vidas dessas pessoas que estão participando comigo desta oração. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Você que orou comigo, diga amém. Se você deseja nos ajudar a levar a mensagem da Palavra de Deus, faça liberalmente. Você pode nos ajudar, nós temos aí na tela, inclusive, nossa chave Pix, que é 62-955-505-0443-77. Se assim for da sua vontade, de nos ajudar a levar a mensagem do Evangelho, porque Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Você pode estar pregando o Evangelho sem palavras, nos ajudando com uma oferta. Faça isso, e se você assim deseja fazê-lo, quero orar também por você. Pai, em nome de Jesus, abençoa essas vidas que nos ajudam a levar a mensagem da Palavra de Deus. Abençoa elas, ó Senhor, multiplicando as suas bênçãos sobre elas, abençoando o seu salário, abençoando a sua dispensa, Pai. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Olá, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Esteja na sua casa, no seu trabalho, se você estiver na rua, em trânsito, no seu carro, no skate, no patinete, na bicicleta, na motocicleta. Se você estiver voando no avião, se você estiver no navio, no submarino ou na estação espacial, haja paz no seu coração. Mais uma vez estamos juntos, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor. Você já teve um momento da palavra, você já teve um momento da oração, da fé. E agora eu quero orar com você pelo Brasil. Vamos juntos interceder por essa nação? Eleve o seu pensamento a Deus. Feche os seus olhos comigo. Se você puder, é claro. Querido Deus e Pai, elevamos o nosso pensamento a Ti com gratidão, porque sempre nos ouve. E a Sua palavra nos diz para orarmos pelos que governam, e nós queremos assim abençoar todos os que são revestidos de autoridade nesse país, para que exerçam as suas funções em favor desta nação, em favor de todo o povo brasileiro. Pai Santo, oro também pela nossa liderança espiritual, aqueles que administram a sua casa, representando o Conselho Nacional, pastor Mário de Oliveira, representando o Conselho Estadual de São Paulo, pastor Toninho. Abençoa eles e seus familiares, meu Senhor, para que a bênção continue descendo sobre toda a liderança e hierarquia, para que eles continuem animados para pregar a sua palavra e nos estimulando a isso. Obrigado por cada um deles que tem dedicado o seu tempo, o seu esforço, o seu amor em nos auxiliar neste trabalho. Oro também, Senhor, pelos nossos missionários nas casas de leis. Representando São Paulo, nós temos o pastor Jefferson Campos, que nos representa lá na área federal, como deputado, levando a sua palavra, honrando os seus valores. Aqui, Senhor, em São Paulo, temos diversos servos teus e servas que lutam pela tua causa. E nós temos também o projeto da igreja, que é o pastor Lucas, meu projeto pessoal. O desejo do meu coração é que a bênção do Senhor esteja sobre ele, sobre a sua casa e sobre os seus sonhos. Oro, Pai, por cada pastor, cada pastora que tem se dedicado para levar o Evangelho, cada liderança, seus familiares, que a bênção do Senhor permaneça sobre nós, sobre os nossos pastores, fundadores da região 585, pastor Nelson, pastora Sueli, que a força do Senhor permaneça sobre nós, teu Espírito nos conduzindo a toda boa obra.
Quero orar por cada brasileiro, Senhor, que se dedica para esse propósito, de fazer essa uma nação melhor. Os médicos, os enfermeiros na área da saúde, na área da educação, os professores e toda a estrutura envolvida, na área da alimentação, aqueles que plantam, colhem, e toda a estrutura envolvida, os que vendem, Senhor, aqueles que trazem até a nossa casa, os que transportam, pessoas, bens e serviços. Oro por toda esta nação. É a nossa oração para que o Senhor abençoe, multiplique as forças e a saúde, no nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus, você que orou comigo. Mais uma vez, quero agradecer a Deus pela presença dEle que nos tem sustentado e desejar a você e todos os seus que a unção do Espírito Santo, a bênção do Senhor, permaneça sobre você, porque Ele morreu, porque Ele viveu e ressuscitou. Ou seja, eu falei fora da ordem, né? Ele viveu, Ele morreu e Ele ressuscitou por nós. Por isso estamos alegres, nos deu vida. Deus abençoe. Tchau.